Bom dia a todos, eu sou o Martin, no Tuga Canadense. Hoje falta um sexto episódio de eu apresentando informações e curiosidades sobre todos os estados do Brasil. Nos primeiros episódios o meu canal era mais pequeno, mas agora tem muito mais inscritos. Então eu recebi muitas sugestões e o mais sugerido era Minas Gerais. Então vamos falar dele hoje. As outras vezes eu pesquisava mais coisas eu mesmo, mas desta vez vocês me ajudaram muito. Tipo, me falaram algumas coisas no Instagram e também nos comentários. E por favor, se fazem isso para os próximos episódios, assim os vídeos vão ser mais completos e com a informação certa. Como sempre, vamos começar com um pouco de história, depois um pouco de geografia, um pouco de cultura também, e ao fim eu vou falar das curiosidades. Então, vocês estão prontos? Vamos lá! Minas Gerais fica no sudeste do Brasil, tem fronteira com, tem muitas, Espírito Santo no leste, Bahia no norte, Goiás e o Distrito Federal no noroeste, Mato Grosso no oeste e Rio de Janeiro e São Paulo no sul. Então ele não fica sozinho. Coitado do Acre, para ele é mesmo o contrário, fica sozinho na Amazônia. Ao menos tem dinossauros, então beleza. Tem 500 mil de quilómetros quadrados, mais grande do que a França. Maior do que a França, desculpa. Muitos me falam que eu sempre falo mais grande, mas desta vez está bom. E é o segundo estado mais populoso com 21 milhões de habitantes. Então 2 vezes mais do que o meu Portugal e é um pouco mais do que a metade do meu Canadá. Então ao menos nós ganhamos nessa. E então assim tem muita coisa para falar sobre o estado. Primeira coisa, como sempre, vamos ver sobre a história. Essa região começou a ser povoada mais ou menos 12 mil anos atrás. O fóssil humano mais velho da América do Sul, Lúzia, foi encontrado lá, aproximadamente nessa região. Se querem saber como ela era, é mais ou menos assim. Falta algumas partes, mas é isso, é interessante saber que foi uma das primeiras pessoas a chegar na América do Sul. Depois da descoberta da Lúzia, as pessoas começaram a pensar que os humanos, para chegar na América, passaram pela Alasca, que estava gelado, porque agora tem água, mas antes era gelado. Então as pessoas passaram por lá e foram até o Brasil. Então quando descobriram a Lúzia, essa teoria era mais provável, vamos dizer assim. Depois disso tinha muitos povos indígenas lá, porém a chegada dos portugueses muitos eram escravizados ou matados. Ainda hoje tem grupos indígenas, mas são muito poucos comparado ao passado, ou então são misturados com europeus e africanos. Essa região tinha muitos diamantes e ouro, ainda hoje tem muitas minas e é por isso que o estado se chama assim. Então essa região foi povoada desde o início da colonização e também provavelmente é por isso que Minas Gerais é um dos estados mais populosos, porque nessa época da colonização era muito importante. A antiga capital, Ouro Preto, que se chamava Vila Rica, era a maior cidade do Brasil e uma das maiores na América Latina também. Hoje mudou muito. Era uma região que tinha muito ouro, mais ou menos 800 mil quilos de ouro foram mandados para Portugal. Vou deixar 5 segundos para vocês escrever "devolve nosso ouro" nos comentários. Beleza, podemos continuar. Mas depois de algum tempo essa cidade teve menos importância porque não tinha muito mais ouro. E então mais tarde, ao início do século XX, a cidade de Belo Horizonte foi construída. E é a atual capital do estado. E como é um estado bastante rico, tipo tem bastante recursos naturais desde o início, a arquitetura de Minas Gerais é muito rica, especialmente as igrejas. E então, como falei antes, as minas de ouro era algo muito controlado pelos portugueses. Mais ou menos 20% do ouro extraído ia para Portugal, ou ia ao menos pertencer ao Império Português. Depois disso os mineiros ficaram um pouco bravos, um pouco muito na verdade. Falando de mineiro, essa região antes fazia parte do estado de São Paulo, que antigamente era muito grande, parou de comer besteira, agora está muito magro. E então depois o estado de Minas Gerais se separou. Teve ainda mais revoltas no século XVIII contra os portugueses, mas levou mais uns 40 anos antes do Brasil ser independente, em 1822. Mas essas revoltas ajudaram muito o Brasil a ser independente. Tipo, tinha um clima de inconfidência, assim que se chamava o movimento separatista, inconfidência mineira. E ainda hoje parece que o povo lá é um pouco assim, inconfidente. E o líder desse movimento foi o Tiradentes, um nome que eu achei bem engraçado no vídeo de reação à história do Brasil. Recebi mais ou menos 600 comentários de pessoas a me explicar. Agora eu sei, pessoal, não precisa mais de me explicar. Acho que 600 comentários já chega. Podem falar de outra coisa, o que comeram para o almoço hoje? Bom, aposto que comeram arroz com feijão.
O Estado ficava cada vez mais importante, economicamente e também politicamente. Muitos políticos influentes vieram de lá, por exemplo o Juscelino Kubitschek, que criou a cidade de Brasília, e também a nossa querida Dilma, que nós amamos tanto, ela nasceu também em Minas. Bom, já chega de história, agora um pouco mais de como o Estado está hoje e também um pouco de geografia. Como falei ao início, o Estado tem mais ou menos 21 milhões de habitantes. A cidade capital é Belo Horizonte, é muito diverso. O sul do estado é mais populoso e também é muito europeu, tipo as descendências em maioria europeia, principalmente portugueses, italianos e alemães, e felizmente a população indígena está muito baixa, principalmente por causa da colonização, mas também porque se misturaram com outros grupos. Mas parece que em Minas e no Brasil em geral tem mais ou menos 20% da população que tem ao menos um pouco de descendência indígena. E então isso é uma coisa boa, também interessante. De toda maneira, o Brasil tem um povo diverso em geral. Na verdade não é só o Brasil, em geral é o mundo inteiro. Tipo, por exemplo, aqui é a maioria inglesa e francesa, mas os ingleses também é uma mistura de outros grupos da Ásia e na verdade os humanos todos são de África, então. Mas bom, eu estou a ir muito longe, desculpa. O estado de Minas também é muito montanhoso, mas não dá para fazer ski porque faz um calor do caramba, não tem neve nenhuma, mas tem montanhas com quase 3.000 metros de altitude. E isso é muito bom, tipo aqui na minha região no Canadá, não tem nada disso. É tipo muito perto da... não sei como se chama em português. O nível do mar, tipo zero, altitude zero. Mas mesmo assim faz menos 30 aqui no inverno. Um pouco de cultura agora. Eu pedi para vocês no Instagram para me falar um pouco mais sobre o estado de Minas. Se você não me seguir ainda, eu vou colocar o link aqui em baixo na descrição. Então se você quiser ajudar para os próximos episódios e também saber mais sobre o meu canal. Então, muitos me falaram sobre o queijo. Parece que é o resumo do estado, é o queijo, que parece que é o melhor do Brasil, e também parece que eles tenham o pão de queijo melhor no Brasil, que na verdade vem de lá, é originário de Minas Gerais. Eu fiz um vídeo na minha cidade, Montreal, com o meu amigo, nós andamos na cidade e tentamos encontrar comida brasileira, mas correu mal, não encontramos nada. Eu tentei encontrar pão de queijo, mas não encontrei nada. Mas amanhã eu vou de férias para Portugal, hoje é dia 6 de agosto, mas é isso, amanhã eu vou de férias 2 semanas, e vou tentar encontrar comida brasileira, talvez pão de queijo. Provavelmente não vai ser tão bom como em Minas, mas ao menos para provar uma vez. E parece que tem muita cachaça que é produzida em Minas Gerais. Bom, isso também nunca provei, eu tenho 17 anos. E também não gosto de álcool, porém talvez iria gostar disso, quem sabe. Musicalmente também é um estado muito importante. Tive muitos artistas de música popular que vieram de Minas. E a música sertaneja também era originária de lá. Bom, isso era um pouco em todos os estados do sul e sudeste, mas também se desenvolveu muito em Minas. Bom, agora algumas curiosidades sobre o estado. Primeira curiosidade, o inventor do avião Alberto Santos Dumont, ou na verdade deveria ser Dumont, porque eu li que ele tem um pai francês, acho eu, e Dumont é um nome francês, então se fala Dumont e não Dumont. Bom, então, ok, tá bom. E então ele nasceu em Minas Gerais, mas depois emigrou para a França e trabalhou lá, mas depois voltou para o Brasil e depois voltou para a França e depois voltou. Não entendi nada, mas então é isso, ele é mesmo mineiro. Acho que até tem uma cidade com o nome dele em Minas Gerais. Os mineiros têm um sotaque muito especial, eles usam muito a palavra uai, que parece que foi uma palavra que era usada para não ser reparados pela polícia portuguesa na era da colonização, e parece que os mineiros cortam muito as palavras, tipo quando tem algumas vogais eles cortam tudo. Por exemplo, uma escrita, ela sabe que eu estou a falar dela, me deu um exemplo muito engraçado, a cidade de Belo Horizonte, parece que o mineiro falaria Belo Horizonte, e acho que tem razão, tipo é mais lógico, é mais bonito, é mais curto, é mais tudo. Ao invés de falar Belo Horizonte, tipo foda-se, Belo Horizonte. Mas além disso, acho que não iria conseguir saber ao ouvir uma pessoa que ela é de Minas. Para mim ainda é difícil diferenciar sotaques. Até em Portugal não sei muito as diferenças. Só o sotaque dos Açores, que isso dá mesmo para ouvir a diferença logo. Mas até em francês é a minha língua nativa, para quem não sabe. E até os sotaques em francês é difícil algumas vezes diferenciar os sotaques. O único que dá mesmo para ouvir a diferença é entre o francês canadense e o francês da França. Tipo, esse
é mesmo óbvio. Outras coisas de vocabulário, algumas pessoas no Instagram me falaram disso, tipo a palavra trem, para falar de uma coisa qualquer, na verdade significa coisa, ou por exemplo, quando você se esquece de alguma coisa, na verdade é como eu, tipo, quando eu esqueço o nome de uma coisa, eu falo, o coiso aí, mas eu reparei hoje, olha, quando eu escrevi o texto do vídeo de hoje, eu reparei que o coiso é errado, tipo, não é o coiso, é a coisa. Eu sempre falei errado e só reparei hoje. Mas bom, não faz mal, eu vou continuar a falar o coiso. Deixa-me tranquilos com isso. O lendário jogador de futebol Pelé nasceu em Minas Gerais, na cidade de Três Corações. E também tem 3 copas, então faz sentido. Coincidência? Claro que não. E última curiosidade, uma escrita do nome de Bru. Tipo, a primeira vez que eu li o seu nome eu falei bruh, desculpa. Mas isso, ela me mandou um link na internet de dicionário mineiro com algumas expressões. Então eu vou ler algumas aqui. Então, por exemplo, aqui significa olha aqui. Então isso, vocês cortam. Faz sentido, faz sentido. Vocês são preguiçosos, mas faz sentido. Você tá bom, você tá bem. Ok, eu vou tentar não falar com sotaque. Não quero massacrar o sotaque brasileiro, como eu fiz já em 2 vídeos no meu canal. Logo ali, lugar distante. Espera aí, logo ali é algo perto. Então por que seria distante? Não faz sentido. E então mais o último. Casca fora, sumir. Eu nunca soube o que significa sumir. Tipo, eu ouvi tantas vezes essa palavra. Em Portugal acho que nunca ouvi essa. Vou prestar atenção essas próximas semanas. Eu vou de férias para lá, mas acho que ninguém fala isso em Portugal. Então me explicam aqui em baixo. Bom, então é isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Levou um pouco mais tempo que os outros vídeos de estados, mas é isso, acho que é mais completo. Se querem me sugerir próximos estados, me escrevem aqui em baixo. E também se quiserem uma mudança, tipo no formato de vídeo, sempre falo de história, geografia, curiosidades. Se querem uma coisa um pouco diferente, me digam. E então é isso. Clicam em gostei para ajudar o canal a crescer. Compartilhem esse vídeo também, isso ajuda muito. E é isso, então até a próxima.